Jesus Cristo, nós temos no mundo alguns monumentos ou algumas belezas naturais, né, que são classificadas como maravilhas, sabe? As maravilhas do mundo, né? Especialmente 7 desses monumentos ou belezas naturais recebem essa classificação. E precisamos reconhecer que são justas essa classificação. Essas belezas, de fato, são coisas que chamam a nossa atenção, ou pela grandeza e pelo tempo em que foram feitas. Afinal de contas, por exemplo, o Cristo Redentor. Se hoje em dia essa seria uma obra muito desafiadora, né? Com todo o conhecimento, tecnologia e engenharia que temos hoje, imagine então o desafio que foi construir lá quando foi feito. Então, sim, são monumentos que chamam a nossa atenção e merecem ser classificados como maravilhas do mundo. No entanto, Paulo, no texto aos Efésios, que foi lido hoje, ele nos aponta algo que maior do que isso, mais importante do que isso, do que essas belezas humanas e naturais, é também classificado por ele como maravilha, ou como maravilhosa. Lá no versículo 7 de Efésios 1, ele diz assim: pois, pela morte de Cristo na cruz, nós somos libertados, isto é, os nossos pecados são perdoados. Como é maravilhosa a graça de Deus! E de fato, quando nós olhamos para a graça de Deus, para o seu amor, para a sua bondade, a gente pode estar diante de qualquer outra maravilha, mas essa se tornará inferior à grande maravilha da graça de Deus. Paulo, no começo do nosso texto, ele lembra que esse amor de Deus ele é tão extraordinário, essa graça de Deus ela é tão extraordinária, que Deus já havia decidido nos unir a Cristo, mesmo antes da fundação do mundo. Então, após a queda em pecado, Deus já tinha esse plano muito claro na sua mente. Não lidar com o ser humano de uma forma punitiva, no sentido de eliminá-lo, lançá-lo à condenação eterna, como consequência meritória do seu pecado, mas Deus já havia decidido tratar com o ser humano pela sua graça, com bondade. E assim nós temos os profetas do Antigo Testamento e os eventos bíblicos do Antigo Testamento nos mostrando sempre isso, a graça de Deus. Mesmo quando o povo, de forma teimosa, decidia permanecer no seu pecado, Deus ainda assim, graciosamente, o chamava ao arrependimento e oferecia ao povo de Israel o benefício do perdão e da sua grande bondade e misericórdia. Então, desde sempre, desde os tempos antigos, a graça de Deus domina sobre a vida do seu povo. Nós tivemos Salomão na leitura do Antigo Testamento, lá de 1 Reis, onde Deus graciosamente atendeu o seu pedido de sabedoria para governar o grande povo de Israel, mas também Deus graciosamente entrega para Salomão aquilo que ele nem pediu. Deus gostou do seu pedido de sabedoria e então concedeu a Salomão graciosamente aquilo que ele também não havia pedido. Então assim percebemos desde sempre a graça de Deus, guiando, cuidando e sendo oferecida gratuitamente, senão não seria graça para o seu povo em todo o tempo. E no que diz respeito a nós temos uma exclamação no final do versículo 7, que é algo muito especial. Quando Paulo diz assim, depois de falar como é maravilhosa a graça de Deus, ele, no versículo 8, ele diz que ele nos deu com tanta fartura. A graça de Deus, ela não é concedida às pessoas por um conta-gotas. Aquilo que a gente usa, para dosar os remédios, especialmente para as crianças, uma gota, 2 gotas. A graça de Deus não é dada com conta-gotas.
A graça de Deus, ela sempre é comparada a um cálice que transborda. Imagina que a gente fosse servir, então, uma bebida, né, num cálice, e a gente fosse entornando, e aí o cálice enchesse e fosse transbordando, e a gente continuasse jogando, e a fonte desse líquido nunca terminasse, nunca parasse. Se nós pudéssemos ficar jogando ali naquele cálice o resto da nossa vida, e a bebida nunca ia terminar, e o cálice ia transbordando. Esse é um retrato de fartura que nós temos no Antigo Testamento, especialmente, né? Enche o meu cálice, Salmo 23, né? Enche o meu cálice até derramar. É assim a graça de Deus para nós. Essa é a imagem que Paulo nos passa. É dada com tanta fartura. Nós estamos aí fechando um ano, né? Encerramos 2024, estamos abrindo aí 2025, e a gente sempre precisa reconhecer que sim, nós recebemos de Deus muito mais do que nós verdadeiramente precisamos. Eu nem digo do que merecemos, né? Porque se Deus fosse dar o que merecemos, misericórdia. Assim, Deus nos dá muito mais do que nós precisamos. Apesar das diferenças que nós temos, né, em todos os sentidos, cada um de nós pode olhar para a vida e concluir por si só que Deus nos entregou com fartura, ricas bênçãos no ano que terminou. E a gente pode ter por certo que se Deus nos permitir chegar ao final desse ano, assim também será a nossa conclusão no final dele. Vamos olhar para trás e vamos ver que Deus nos entregou ricas bênçãos com muita fartura. Mas nada vai poder ser comparado à graça de Deus. Tudo é graça, na verdade. Quando olhamos para o aspecto material da vida, talvez uns têm mais, outros têm menos, mas tudo é graça, diz a Escritura. Mas principalmente quando nós olhamos para aquilo no qual todos nós somos iguais. A necessidade da salvação, a necessidade do perdão, a necessidade da vida eterna, ou seja, da graça de Deus. Aí não tem rico, não tem pobre, não tem maior e menor, não tem classe média, não tem classe A, B, C e D. Aí todos nós somos dependentes da mesma coisa e todos nós humildemente precisamos reconhecer que se Deus não tratar conosco com a sua graça, estamos perdidos para sempre. Então, todos nós que recebemos o perdão, a graça, a salvação, podemos também exclamar como Paulo e dizer como Deus nos tem dado essa sua graça com fartura. Quase sempre, quando nós colocamos as situações da vida em mérito, a gente vai lidando com as pessoas dentro daquilo que nós achamos que elas merecem, né? Então, aqueles que merecem mais, entregamos mais. Aqueles que merecem menos, entregamos menos. Deus não lida com a gente assim. A graça de Deus, ela não olha para méritos. Olha para a decisão de Deus em entregar ao pecador arrependido o perdão de forma gratuita, sem mérito, sem pagamento, sem coisa alguma. Existe arrependimento, recebemos um perdão completo. Não é um perdão que Deus entrega um pouco agora e depois ele diz assim: olha, eu vou primeiro observar se você vai mudar a sua vida, certo? Se você mudar, se você melhorar, então eu entrego o restante, né? Tipo uns contratos que a gente faz, né? Eu te pago metade agora e a outra metade quando você me entregar o serviço, certo? Veja, a graça de Deus não é assim. Paulo diz que Deus tem uma alegria e um prazer: perdoar. Essa é a alegria e esse é o prazer de Deus. Perdoar o pecador. É claro que Deus quer que a gente viva uma vida agradável a Ele, pensamentos, palavras e ações, claro que sim.
E o Espírito Santo nos é dado exatamente para podermos ser capacitados a isso. No entanto, quando o pecador está arrependido, ele recebe 100% do seu perdão. Uma graça abundante, uma graça com fartura. E o que justifica Deus agir assim conosco? O que justifica Deus decidir nos unir ao seu Filho, Jesus Cristo, que é o autor, o consumador da fé, aquele que conquistou essa graça para nós e por meio dele nós podemos tê-la? Somente o seu amor. Afinal de contas, o ser humano de todos os tempos reflete que ele não merece isso. E isso não é para colocar a gente numa situação assim, de ser pisado, de ser humilhado. Essa é a verdade da palavra. Nós não merecemos a graça de Deus. Por isso que ela é graça. Deus, assim, por seu amor, nos entrega. E tudo que está ao nosso redor, que Deus nos deixou, reflete isso. Como nós recebemos a graça de Deus hoje? Dentro da compreensão bíblica luterana, entendemos que a graça de Deus, ela nos é alcançada por meios. Deus nos dá a sua graça por meio do Evangelho, que corrige a nossa vida, que nos mostra o nosso erro, mas que principalmente mostra o perdão maravilhoso de Jesus ao pecador que se arrepende. É a palavra que muda vidas. Também pelo batismo Deus nos concede a sua graça. E cremos que já desde pequenininhos, ali um bebê, uma criança, recebe no batismo a graça de Deus. E a Santa Ceia, que nós celebramos continuamente, praticamente em todos os cultos, é também um meio através do qual Deus nos entrega a sua graciosa bondade e o seu gracioso perdão. Então, em tudo isso que nós vivemos e desfrutamos, também podemos concluir como Deus nos tem dado a sua graça com fartura, sempre, sem deixar diminuir, sem esgotar. A sua mão está cheia de perdão para oferecer ao pecador que verdadeiramente se arrepende e crê em Jesus Cristo para a sua salvação. E por fim, veja que belo é o final desse texto, quando Paulo afirma o seguinte, que a nossa união com Cristo, ela não torna simplesmente a gente mais próximo de Deus, ou cria uma relação que a qualquer momento pode ser desfeita. O termo que Paulo usa é propriedade. Quando Deus nos une a Cristo pela fé, Ele nos faz propriedade dele. E não é uma propriedade para sofrimento, Deus não quer que nós sejamos dele para nos fazer sofrer. Não, Deus nos faz propriedade dele para a liberdade. Somos livres. Afinal de contas, o ser humano, ele, mesmo que ele não queira, ou mesmo que ele ache que ele não tem dono, espiritualmente falando, ele tem. E a questão é a seguinte, se a gente acha que o patrimônio no mundo ele está na mão de poucos, espiritualmente falando é menos ainda. O ser humano ou é de Deus ou é de quem vocês pensaram mesmo. Ou ele é de Deus ou ele é do diabo. Se alguém disser eu não sou de nenhum nem do outro, é um belo do engano, Eu não entreguei a minha vida nem para um nem para outro. Acredite, o diabo não faz questão de que você entregue para ele. Ele toma sozinho. Ele não exige isso de você. Nem um pouco. Ele vai tomando conta dela por si só, sem você permitir. Ele é abusado. Então, quando nós pensamos em propriedade, é maravilhoso
propriedade de Deus. Pois o diabo nos escraviza no pecado. O diabo faz com que o contrário da graça ocupe a vida da gente. Qual é o contrário da graça? Desgraça. Isso é o contrário da graça. Com Cristo, recebemos a graça. E com o outro, a desgraça. É isso que o pecado promove. Pense bem. Quais são as desgraças que Deus promove? Nenhuma. Mas quais são as desgraças que o pecado promove? Todas. Absolutamente todas. Por isso Deus fez de nós em Cristo propriedade dele, para recebermos graça sobre graça, sem medida, com fartura, com abundância, em todos os sentidos da nossa vida. Que nesse ano novo, a gente continue sempre louvando a Deus por sermos dele, por sermos propriedades dele, e por isso recebermos com tanta fartura a maior maravilha do mundo, a graça de Deus, que nos perdoa, que nos acompanha nesse mundo, que nos conforta, nos consola, nos dirige como um Pai amoroso e que nos garante que no dia que deixarmos esse mundo estaremos com o nosso Deus por toda a eternidade. Tudo isso por causa da maravilhosa graça de Deus em Cristo Jesus. Que ela nos dirige, que ela nos guie e assim tome conta também de todos os nossos dias desse ano novo, como aconteceu no ano que terminou. Que pela graça de Deus possamos viver hoje e sempre. Amém. Nos coloquemos de pé.